Abraão, uma das figuras mais importantes da Bíblia e conhecido como o pai da fé, tinha uma vida bastante diversa e próspera, com várias atividades que lhe proporcionavam sustento e riqueza. Abraão era um patriarca nômade, o que significa que ele não tinha uma residência fixa e se deslocava com frequência. Ele vivia em tendas e viajava conforme a necessidade de pastagens e água para seus rebanhos. Sua principal ocupação era a criação de gado, incluindo ovelhas, cabras, bois e camelôs. A Bíblia descreve Abraão como um homem muito rico em gado, prata e ouro. Gênesis 13, 2. A vida nômade exigia habilidades específicas, como a capacidade de encontrar pastagens adequadas, proteger os rebanhos de predadores e ladrões, e negociar com outros povos e tribos por terras e água. Essa vida também proporcionava uma grande rede de contatos e alianças, o que era crucial para a sobrevivência e prosperidade em tempos antigos. Embora a criação de gado fosse sua principal atividade, é possível que Abraão também tivesse envolvimento com a agricultura, plantando grãos e cultivando frutas, que eram comuns na região onde ele viveu. Ter terras cultiváveis ajudaria a sustentar sua grande casa e servos. Abraão também pode ter se envolvido em comércio. Sua riqueza em prata e ouro sugere que ele tinha capacidade de negociar e adquirir bens valiosos. O comércio naqueles tempos incluía a troca de mercadorias como tecidos, especiarias e artesanatos, além de animais e produtos agrícolas. Ele estabeleceu relações com várias nações e tribos ao longo de suas viagens, o que facilitava essas trocas. Outra fonte importante de segurança e prosperidade para Abraão eram suas alianças e relacionamentos. Ele formou pactos com líderes locais e outros povos nômades. A aliança com Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 21, 22-34, é um exemplo disso, garantindo-lhe direitos de uso de poços de água e terras para seus rebanhos. Apresentaremos agora algumas promessas feitas por Deus a Abraão. A promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação. A história de Abraão é uma das mais extraordinárias demonstrações da fidelidade e do poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo diante de circunstâncias humanamente impossíveis. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, uma promessa que parecia inatingível devido à idade avançada de Abraão e de sua esposa Sara. No entanto, essa promessa divina não apenas destaca a soberania de Deus, mas também serve como um exemplo inspirador de fé e obediência. Deus chamou Abraão, então chamado Abrão, de Ur dos Caldeus para uma terra que ele lhe mostraria. Em Gênesis 12, 1-2, Deus diz: "E ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Esta promessa era dupla. Deus prometeu não apenas uma terra, mas também uma descendência numerosa que formaria uma grande nação. Abraão e Sara, avançados em idade. Quando Deus fez essa promessa, Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos, ambos além da idade natural para terem filhos. Gênesis 12, 4. A situação se complicou ainda mais com o passar do tempo, pois anos se passaram sem o cumprimento da promessa. Em Gênesis 15, 2-3, Abraão expressa sua preocupação a Deus: "Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco?" Disse mais Abrão: "A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro." A renovação da promessa. Deus renovou sua promessa a Abraão, assegurando-lhe que ele teria um filho biológico. Em Gênesis 15, 4-5, Deus diz: "E a palavra do Senhor veio a ele: Este homem não será seu herdeiro, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro." Levando-o para fora da tenda, disse: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las." E prosseguiu: "Assim será a sua descendência." Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Visita dos anjos e a promessa a Sara. Em Gênesis 18, Deus visita Abraão na forma de 3 homens e reafirma a promessa de que Sara, embora velha, daria à luz um filho dentro de 1 ano. Sara, ouvindo isso, riu consigo mesma, pois era idosa e nunca tinha tido filhos. Gênesis 18, 10-12. Deus responde à incredulidade de Sara perguntando: "E por que Sara riu? Será que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você,
e Sara terá um filho e Gênesis 18, 13 e 14. O cumprimento da promessa. Deus cumpriu sua promessa, e Sara concebeu e deu à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Gênesis 21, 1-3. O nome Isaque significa riso, refletindo tanto a alegria quanto a incredulidade inicial de Sara. Em Gênesis 21, 6-7, Sara disse: "E Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo." E acrescentou: "Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice." A promessa de Deus a Abraão não se limitou ao nascimento de Isaque. Através de Isaque, Deus estabeleceu a linhagem que culminaria em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em Gálatas 3, 1-6, Paulo explica: "E ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente." Não diz, "e aos descendentes", como se falando de muitos, mas como de um só, "e ao teu descendente", que é Cristo. Assim, através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Gênesis 12, 3, cumprindo a promessa de Deus de formar uma grande nação e impactar o mundo inteiro. A promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, mesmo em sua velhice e na de Sara, é um testemunho poderoso da fidelidade e do poder de Deus. Ela ilustra que, para Deus, nada é impossível e que suas promessas são cumpridas independentemente das circunstâncias humanas. A fé de Abraão serve como um exemplo duradouro para todos os crentes, mostrando que confiar em Deus e em suas promessas é o caminho para experimentar suas bênçãos e seu propósito em nossas vidas. Engrandecerei o teu nome. A promessa de Deus de engrandecer o nome de Abraão é uma parte crucial da aliança divina feita com ele, refletindo o profundo impacto que Abraão teria não apenas em sua própria época, mas ao longo da história. Essa promessa é expressa em Gênesis 12, 2-3, quando Deus chama Abraão, então chamado Abrão, para sair de sua terra natal e seguir um caminho de fé. A promessa é multifacetada, abrangendo bênçãos pessoais, nacionais e universais. Aqui está um detalhamento dessa promessa e seu cumprimento. Deus chamou Abraão em Harã e lhe disse: "E eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção." E Gênesis 12, 2. Além de engrandecer o nome de Abraão, Deus prometeu que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão era reconhecido e respeitado por aqueles ao seu redor. Ele formou alianças com reis e líderes locais, como Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 21, 22-32. Sua riqueza, posse de terras e poder militar também aumentaram sua influência e reconhecimento. Gênesis 13, 2, 14, 14 e 16. Quando Abraão resgatou seu sobrinho Ló, derrotando vários reis, ele mostrou sua capacidade e liderança. Gênesis 14, 14 e 16. Sua intercessão por Sodoma e Gomorra mostrou seu caráter justo e sua proximidade com Deus, ganhando ainda mais respeito. Gênesis 18, 22-33. Patriarca de nações. Abraão tornou-se o patriarca de muitas nações através de seus filhos Isaque, Ismael e os filhos de Quetura. Os israelitas, edomitas, ismaelitas e várias tribos árabes traçam suas origens até ele. Sua linhagem através de Isaque e Jacó, Israel, deu origem ao povo judeu, que desempenha um papel central na história bíblica e mundial. Figura central nas religiões monoteístas. Judaísmo. Abraão é considerado o primeiro patriarca e um modelo de fé e obediência. A aliança de Deus com Abraão é fundamental para a identidade e a fé judaica. Cristianismo. Abraão é visto como um exemplo de fé. Paulo destaca a fé de Abraão como um exemplo para os cristãos. Romanos 4, Gálatas 3. A promessa de Deus a Abraão é vista como um precursor da vinda de Cristo. Islamismo. Abraão é um profeta importante. Os muçulmanos consideram-se descendentes espirituais de Abraão através de Ismael. A Caaba em Meca, centro da peregrinação islâmica, é associada a Abraão e Ismael. O nome de Abraão é amplamente reconhecido e reverenciado. Seu impacto é visto na cultura, religião e história. As três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, reverenciam Abraão, garantindo que seu nome seja lembrado e honrado por bilhões de pessoas ao longo dos milênios. A promessa de Deus de engrandecer o nome de Abraão foi cumprida de maneira abrangente e profunda. Durante sua vida,
Abraão foi respeitado e reconhecido como um líder poderoso e justo. Após sua morte, seu legado se expandiu para abarcar inúmeras nações e influenciar profundamente as maiores religiões do mundo. Através da fé e obediência de Abraão, Deus mostrou como um indivíduo pode ser usado para trazer bênçãos e transformação duradoura para o mundo inteiro. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A declaração abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem mostra a seriedade com que Deus considerava sua aliança com Abraão. Aqueles que tratassem Abraão com honra e respeito seriam abençoados, enquanto aqueles que se opusessem a ele ou o tratassem com desprezo enfrentariam a maldição divina. Esta proteção não era apenas para Abraão como indivíduo, mas também para sua descendência, Israel, e por extensão, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Exemplos na história bíblica. Faraó do Egito. Quando Abraão foi para o Egito devido a uma fome na terra, ele mentiu sobre Sara ser sua irmã. O faraó, sem saber, tomou Sara para sua casa. Como resultado, Deus enviou grandes pragas sobre o faraó e sua casa até que Sara fosse devolvida a Abraão. Gênesis 12, 10-20. Este incidente ilustra como a maldição divina se manifestou imediatamente sobre aqueles que injustamente trataram Abraão. Um incidente similar ocorreu com Abimeleque, rei de Gerar, que também tomou Sara, acreditando que ela era irmã de Abraão. Deus apareceu a Abimeleque em um sonho, avisando que ele estava em perigo de morte por causa de Sara. Abimeleque imediatamente devolveu Sara e compensou Abraão, evitando assim a maldição. Gênesis 20. A história de Israel está repleta de exemplos de nações que foram abençoadas ou amaldiçoadas com base em sua atitude para com o povo de Deus. Quando os israelitas deixaram o Egito e se dirigiram à terra prometida, várias nações que se opuseram a eles foram derrotadas e amaldiçoadas, enquanto outras que os ajudaram foram abençoadas. A promessa de Deus a Abraão continua relevante. No Novo Testamento, Paulo destaca que os crentes em Cristo são filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3, 7-9. Assim, a proteção e as promessas feitas a Abraão são estendidas aos cristãos. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a abençoar Israel e reconhecer o papel central do povo judeu no plano de Deus. A atitude de bênção ou maldição em relação a Israel e ao povo de Deus ainda traz consequências significativas. Implicações espirituais. Este princípio também se aplica ao trato entre os membros da comunidade de fé. Aqueles que abençoam, ajudam e fortalecem seus irmãos e irmãs em Cristo experimentam a bênção de Deus. Inversamente, aqueles que causam divisão, calúnia ou injustiça dentro da comunidade de fé enfrentam a disciplina divina. A promessa de que aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados destaca a proteção e o favor divino sobre ele e sua descendência. Deus, em sua soberania, estabeleceu uma aliança inquebrável com Abraão, que se estende através dos tempos até os dias de hoje. Esta promessa serve como um lembrete do compromisso de Deus com seu povo e a importância de tratar com honra e respeito aqueles que ele escolheu. A bênção ou maldição que resulta do tratamento dado ao povo de Deus é uma prova poderosa do cuidado contínuo e do plano redentor de Deus para a humanidade. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma das declarações mais significativas e abrangentes na Bíblia. Este versículo não apenas revela o plano de Deus para Abraão e seus descendentes, mas também para toda a humanidade. Vamos explorar essa promessa em detalhes, acompanhada de versículos bíblicos que elucidam seu significado e cumprimento. A promessa inicial. Chamado de Abraão. A promessa de Deus a Abraão é encontrada pela primeira vez em Gênesis 12, 1-3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este chamado marca o início de uma nova era na história da redenção. Deus escolheu Abraão e sua descendência para serem os portadores de sua bênção ao mundo. O significado da bênção. Abraão, pai da fé. Abraão é frequentemente referido como pai da fé porque ele creu em Deus e foi considerado justo por causa de sua fé. Gênesis 15, 6. Sua fé e obediência abriram caminho para que as bênçãos de Deus se manifestassem através de sua linhagem. Em Romanos 4,
3, Paulo reafirma: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A aliança com Abraão. A promessa de Deus inclui não só bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais que se estenderiam a todas as nações. Em Gênesis 22, 18, após Abraão mostrar sua disposição de sacrificar Isaque, Deus reafirma: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esta aliança é um pacto eterno que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes, indicando que a bênção divina transcenderia o tempo e alcançaria todas as gerações futuras. O cumprimento em Cristo. Jesus Cristo, o descendente prometido. O Novo Testamento revela que a promessa de Deus a Abraão encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Paulo explica isso claramente em Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Jesus, sendo descendente de Abraão, trouxe a bênção de Deus a todas as famílias da terra através de sua vida, morte e ressurreição. Através de Cristo, a bênção prometida a Abraão se estende a todos os que creem, independentemente de sua origem étnica. Gálatas 3, 7 e 9 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. A promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra é realizada na inclusão dos gentios na família de Deus, através da fé em Jesus Cristo. A herança dos crentes. Herdeiros da promessa. Todos os que têm fé em Cristo são herdeiros da promessa feita a Abraão. Em Gálatas 3, 29, Paulo afirma: e, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Esta herança inclui a bênção espiritual de ser justificado pela fé, a presença do Espírito Santo e a esperança da vida eterna. O papel da Igreja. A Igreja, composta de crentes de todas as nações, é o cumprimento da promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. A missão da Igreja é compartilhar essa bênção com o mundo, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios 2, 11 e 13, Paulo escreve sobre a união de judeus e gentios em Cristo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma declaração poderosa do plano redentor de Deus. Desde o chamado de Abraão até o cumprimento em Jesus Cristo, vemos a fidelidade de Deus em abençoar não apenas uma nação, mas todas as nações. Esta promessa nos lembra do propósito de Deus de reconciliar todas as pessoas consigo mesmo através da fé em Cristo, tornando-nos herdeiros de uma bênção eterna. Como crentes, somos chamados a viver essa bênção e a compartilhá-la com o mundo, continuando a cumprir a promessa que Deus fez a Abraão milhares de anos atrás. Te abençoarei, e tu serás uma bênção. A bênçãos reforçadas de Deus sobre Abraão. Deus abençoou Abraão de maneiras profundas e abrangentes, cumprindo suas promessas de fazê-lo uma grande nação, dar-lhe uma grande descendência e tornar seu nome famoso. Em Gênesis 12, 2, Deus declarou: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Esta promessa inicial estabeleceu o fundamento para a multiplicidade de bênçãos que Abraão experimentaria. Deus não apenas o abençoou pessoalmente, mas também prometeu que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A bênção de Deus sobre Abraão manifestou-se de forma tangível em sua vida. Abraão tornou-se extremamente rico, acumulando grandes rebanhos, prata e ouro, conforme descrito em Gênesis 13, 2. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Além das riquezas materiais, Deus também lhe deu vitória sobre seus inimigos, como quando Abraão derrotou os reis para resgatar seu sobrinho Ló, Gênesis 14, 14 e 16. Estas vitórias não só demonstraram a proteção divina sobre Abraão, mas também consolidaram seu status e influência na região. A maior bênção de todas foi o cumprimento da promessa de um filho, Isaque, através de quem Deus estabeleceria uma linhagem duradoura.
Em Gênesis 21, 1-3, lemos: O Senhor visitou Sara como tinha dito, e o Senhor fez por Sara o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falará. Abraão deu ao filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera à luz, o nome de Isaque. Este nascimento milagroso em sua velhice foi uma confirmação da fidelidade de Deus e da continuidade da bênção divina através das gerações, cumprindo assim a promessa de Deus de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis 15, 5. As bênçãos que Deus derramou sobre Abraão são um testemunho da fidelidade e do amor divino. Deus fez de Abraão uma grande nação, abençoou-o materialmente e espiritualmente, e cumpriu sua promessa de dar-lhe uma descendência que traria bênçãos a todas as nações da terra. Assim como Abraão creu e foi abençoado, nós também podemos experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas ao confiar em suas promessas e seguir sua vontade. Que você, leitor, seja igualmente abençoado como Abraão. Que a bênção de Deus te acompanhe em todos os aspectos da sua vida. Assim como Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12, 2-3, que ele te faça uma grande bênção para os outros, abençoando aqueles que te abençoarem e protegendo-te contra todo mal. Que a provisão divina te enriqueça, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, enchendo tua vida de paz, alegria e fé. E, acima de tudo, que você experimente a bênção suprema de ser herdeiro das promessas feitas a Abraão através de Jesus Cristo. Como Paulo escreveu em Gálatas 3, 14, ele nos redimiu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios por meio de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que a presença do Espírito Santo te guie, fortaleça e abençoe abundantemente, fazendo com que tua vida seja um reflexo do amor e da graça de Deus para todos ao teu redor.